Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um Bíblia em Áudio aqui no canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos ouvir Mateus capítulo 14 e os tópicos desse capítulo são a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas. Mas antes de iniciarmos, se você não é inscrito por aqui, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, como essa palavra falou ao seu coração e compartilhe a palavra do Senhor, amém? Que vai ser bênção para a tua vida. Mateus capítulo 14. Começa assim, capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João, o Batista? Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e maniado ou guardado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. E, estigada por sua mãe, disse ela: Dai-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe se desse e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida numa bandeja e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus o que tinha acontecido. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegando à tarde, aproximou-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, dai-lhes-nos a voz de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, levaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Logo em seguida, o Senhor Jesus entrou num barco junto com os seus discípulos e passou diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, eu sou, não temas, sou eu.
Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. Clamou ao Senhor: Salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminando a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixassem tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. Amém? Mateus capítulo 14. Esse versículo nos traz principalmente esse versículo de número 36 do capítulo 14, e porque diz assim, um breve resumo desse versículo. E rogaram-lhe que apenas os deixassem tocar a orla de seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. É muito lindo, né, irmãos? Só um breve resumo. Esse versículo ele nos fala de muita fé, e que eu e você possamos buscar do Senhor essa fé que edifica, essa fé que nos faz viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. A palavra de Deus diz que quem não tem fé, que peça a Deus que o Senhor dá. Então, se a sua fé está abalada, irmãos, pelos conflitos da vida, ou às vezes por comodismo, em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor que te dê fé, para que toda e qualquer situação seja transformada e você viva aquilo que Deus tem preparado, viva o impossível de Deus e glorifique a Deus por tão grande salvação, primeiramente, e por você ser íntimo do Senhor, porque a fé nos coloca em intimidade com o Senhor. Amém? Que esse capítulo tenha falado ao seu coração. Não esquece de se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixa comentários, irmãos, para que o YouTube mande para mais vidas e assim o canal cresce, amém? Te amo em Jesus, até o próximo capítulo, que será Mateus capítulo 15. Em nome do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela sua vida e glorifico a Deus por você ter ouvido, amém? Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo Bíblia em Áudio aqui no canal Palavras de Vida. Deus te abençoe, fica na paz.